Se você sofre com ansiedade, você deve ter procurado na internet, no Google, no YouTube, deve ter achado milhões de vídeos, de artigos, de blogs falando de milhões de vitaminas e suplementos, e isso com certeza te deixou extremamente mais confuso, mais ansioso e não te levou mais perto de uma resposta, de um caminho para se libertar disso. Eu sei, isso faz parte do mundo de hoje, o excesso de informações chega a ser pior do que a falta de informação para o nosso cérebro, ele sobrecarrega mais, e nesse vídeo, então, eu resolvi reunir basicamente tudo o que você precisa saber sobre minerais e vitaminas, aquelas que são os que são mais importantes e impactantes para a ansiedade, quais que precisa dosar, quais que não precisa, qual que vale a pena suplementar, qual que não vale, para que você possa ter uma organização e com isso você está ali mais perto do passo, ali, mais perto do caminho que vai levar você a superar a ansiedade de uma forma definitiva. Esse tratamento, essa cura não é medicamentosa. Então acompanha comigo esse vídeo aqui no canal Saúde da Mente. Bom, vamos lá. Aqui eu coloquei já os oito minerais e vitaminas, já para você já ter anotado, assim, a gente vai direto ao ponto. E, para quem não me conhece, meu nome é Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra, sou formado aqui pela Universidade de São Paulo, fiz minha residência aqui no Hospital das Clínicas, né, da Faculdade de Medicina da USP, e atendo no consultório e também sou fundador do canal e de tratamentos digitais, que são tratamentos mesmo, né, digitais para a cura, com um objetivo curativo para ansiedade, para depressão e para insônia, que é o que tem sido feito em todo o mundo, treinamentos, tratamentos baseados em terapia cognitivo-comportamental específica para cada quadro, que é considerado o padrão ouro de tratamento mundial. Mas vamos lá, vamos falar de um por um aqui, vamos entender então. Então, o zinco. O zinco é importante? Sim, o zinco é extremamente importante. Eu diria até que o zinco tem uma importância igual ou superior ao magnésio, em termos de fundamentos para manter o cérebro saudável. Por quê? Bom, a gente já sabe, né, isso é uma coisa já consensual, que a falta de zinco ela está associada ao aumento de sintomas ansiosos. Isso a gente não tem dúvida. Então, deficiência de zinco não dá para a gente não corrigir, tem que corrigir, certo? Onde ele atua? De uma forma muito simples, é complexo, viu? O nosso cérebro não é um negócio tão simples, não. Mas, assim, dando uma simplificada bem sucinta mesmo, ele é importantíssimo para a fabricação de neurotransmissores, né? Que são aquelas famosas, né? Serotonina, noradrenalina e dopamina, neurotransmissores, só que ele faz coisas mais importantes do que isso. Ele promove a neuroplasticidade. O que é isso? É a capacidade do seu próprio cérebro reconectar e se curar, dele ativar as áreas naturais anti-ansiedade que você já tem. Né? E esse é o processo de todo o tratamento. Então, ele estimula a neuroplasticidade, né? Através de uma substância chamada BDNF, que quem aqui já é seguidor do canal já conhece, mas é como se fosse um fermento para neurônio que sozinho ele não consegue produzir novas conexões. E o que importa são conexões. Tem neurônios que nascem no hipocampo, mas além dos neurônios, você ter vias que comunicam bem nas áreas que estão associadas à calma, estão associadas a você conseguir organizar, a conseguir decidir as suas ações independentemente do medo, tá? As áreas relacionadas à coragem, à confiança, as conexões têm que estar mais fortes, tá? Então, isso é importante, mas sozinho ele não faz. Por quê? Porque precisa de BDNF, mas precisa também de comportamento. A gente só forma novas conexões definitivas com comportamentos direcionados, intencionais, repetidos e com recompensa. Então, assim, enfrentar o medo não cura medo, não. O que cura é a gente ganhar dele, ganhar consecutivamente várias vezes. Calma, eu sei que dá um frio na barriga, eu sei que você não está entendendo nada. Sim, mas esse é o tratamento. E o zinco ajuda nisso. Por quê? Porque ele deixa o cérebro mais, como se fosse ali mais maleável para que a gente possa remoldar. Como se fosse o cérebro tivesse uma argila seca, né, na ansiedade, num circuito de desespero, né, de alerta, de fuga, de preocupação, e a gente fosse dar uma molhada para que a gente possa remoldar. Tá? Então aqui eu vou colocar o dosar. Dosar é o quê? Medir. O convênio deve cobrir o zinco? Ele não deve cobrir, tá? Porque não é uma coisa emergencial, mas é uma coisa que valeria a pena. Porém, você consegue ter uma carga de zinco adequada com alimentação facilmente. Né? Onde é que o zinco está presente? Ele está presente basicamente em carne, frutos do mar, aí nozes, feijão, na gema do ovo também. E, por exemplo, frutos do mar, se você comer 3 ostras, eu sei que a gente não come 3 ostras por dia, tá? Mas, só para você ter como base, se comer 3 ostras, você vai ter uma dose de 635% a mais do que você precisa por dia. Ou seja, basicamente, se você for vegetariano, aí realmente a gente vai ter que
ver alguma forma de você aumentar a carga de proteínas através de castanhas, através de feijão, através de leguminosas, junto com vitamina C, porque eles ajudam a absorver mais. Mas se não, assim, comendo proteínas em geral, você vai ter uma boa reserva de zinco, tá? Se você é vegetariano, eu acho que valeria a pena dosar de qualquer jeito, mas se você não quer dosar e você não está comendo muito, aí sim vale a pena colocar um suplemento de zinco, tá? E aí, como é que a gente vai colocar o suplemento de zinco? E aí eu tenho que ser sincero, não tem evidências de que você suplementar o zinco na ansiedade vai ser extremamente benéfico. Na depressão tem, mas na ansiedade não tem evidências. Por quê? Porque os estudos não se mostraram que isso foi melhor do que você fazer nada. Né? Então a gente sempre vê estudo na prática. Isso não quer dizer que a gente tem que seguir que nem uma lei. A gente tem que pegar isso e adaptar à experiência. Então, o que eu sugiro para você se você tiver uma deficiência, ou se você for vegetariano, tiver uma dificuldade em manter os seus níveis, né, de proteína adequados, então, dosar é importante, você pode suplementar, e a gente usa a mesma dose que a gente vai usar para depressão como referência, tá? Zinco, 25 miligramas, mais 25 miligramas de zinco elementar. Então, isso tem que estar escrito na bula do suplemento. Não tenho nenhum suplemento para te indicar que tenha isso, tá? Eu não sei, deve ter um monte na farmácia ali, mas tem que ser 25 miligramas de zinco elementar. Tomar um comprimido por dia, tá bom? Selênio, ele foi durante muito tempo uma aposta de vários pesquisadores como algo que ia mudar realmente a história dos tratamentos de transtornos de humor. Eu lembro na residência que tinha um professor, um pesquisador, que apostava muito no selênio, adorava o selênio, tá? Falava. E o selênio, ele é bom, ajuda, ele é importante, mas ele não é tudo isso, né, infelizmente. Mas o selênio ele tem funções importantíssimas, duas funções principalmente. Ele tem esse efeito antioxidante dos radicais livres, que é importante, mas ele também regula o funcionamento da tireoide. Não que a tireoide, problemas de tireoide causem quadros ansiosos, mas você não tratar um quadro de tireoide que tem um hipotireoidismo, você com certeza vai melhorar muito mais devagar ou não vai melhorar na ansiedade. Então é importantíssimo que o selênio tenha essa função importantíssima em termos de atividade tiroidiana, né? Esses são os dois principais mecanismos, tá bom? Ferro. Bom, ferro é importante primeiro porque ele faz parte da hemoglobina que carrega o oxigênio, né? E se a gente está sem ferro, a gente normalmente está anêmico, e isso causa cansaço. Então, isso, claro, todo mundo acredita que saiba. Mas além disso, ele atua na enzima, né, da tirosina hidroxilase. Precisa saber disso? Não, mas é uma enzima que vai atuar na eritirosina, e a eritirosina ela é um precursor das catecolaminas. Ah, meu Deus, muito nome. Mas não precisa saber, né? Às vezes eu falo mais porque eu sei mesmo também, mas não tem importância. Basicamente, a tirosina, essa enzima vai facilitar com que a tirosina ela se transforme, né? Ela dê origem no sistema nervoso, isso acontece dentro do cérebro, não é na periferia, na noradrenalina e na dopamina, que são os neurotransmissores importantes, tá? Então, sim, esse papel é extremamente importante, e o ferro também atua na função tiroidiana. Então, assim, é importante você dosar o ferro? Bom, fazer hemograma, todo convênio vai pagar para você. Hemograma, ele não é que vem tudo, hemograma, ele vai vir o quê? Então, você vai pedir primeiro um hemograma, você não, né, o seu médico, vai pedir primeiro um hemograma, que vem lá a contagem de glóbulos vermelhos, né, células vermelhas, células brancas e plaquetas, tá? Então, ali tem hemoglobina, tem os leucócitos e tem plaquetas, tá? Então, aí ele vai ver pela hemoglobina se está normal ou não em termos de anemia. E aí, além disso, seria interessante pedir o quê? Um perfil de ferro. Caso a sua hemoglobina ali esteja muito na trave. Se estiver super boa, nem precisaria, tá? Mas, assim, se estiver na trave, é importante pedir esse perfil de ferro. Pedir logo, isso não é difícil de fazer. Que tem vários elementos, dentre eles, né? O nível de ferro e o nível de ferritina. Ferritina é como se fosse como o corpo armazena, essa reserva do corpo de ferro. Então, assim, se tiver um nível baixo de ferro, tem que tratar, você tem que fazer uma reposição de ferro. Se tiver um nível muito baixo de ferritina, o que eu vou considerar como muito baixo? Nível de ferritina menor do que 30. Mesmo que o ferro esteja normal, mesmo que você não esteja com anemia, pelo que há de algumas evidências que eu vejo no consultório, converso com os colegas, vale a pena a gente repor, tá? Então, ferro diminuído. Perde o hemograma e o perfil de ferro. Normalmente perde os dois já. Ferro diminuído, ferritina menor do que 30, vale a pena você fazer uma reposição de ferro. Tem vários tipos de estratégias. O pessoal usa normalmente o Noripurum, que é uma marca, né?
que dá menos efeito estomacal, mas assim, tem o sulfato de ferro também, que é barato, tem um posto, dá um pouco mais de gastrite, de enjoo, mas funciona também, tá bom? Agora, se você tem o ferro normal, a ferritina normal, vale a pena suplementar? Então, vale a pena suplementar só se você for vegetariano, vegano e não tiver uma disciplina muito boa para conseguir compensar a falta da proteína. Por quê? Porque o ferro ele é basicamente um alimento, um mineral presente em proteínas, né? Principalmente carne, mas em todas as outras. Então, assim, é importante. Se você escolheu ser vegano, vegetariano, você vai ter que ter bastante leguminosas, né? Então, você vai ter que ter então, vegetariano ou vegano. Muitas leguminosas, incluindo feijão. Pode colocar nozes também, grãos integrais, com vitamina C para aumentar a absorção. E você vai ter que dosar isso regularmente, tá? Por conta do fato de ser mais difícil você ter acesso a esse tipo de substância, tá? Então, para a pessoa, se você não tem esse rigor e não vai conseguir ter, aí sim, talvez seja interessante você bom, faz o exame primeiro, né? Mas mesmo que venha aqui na trave, né? Só se vier muito bom, aí você não faz nada, mas se vier na trave, eu suplementaria, eu colocaria ali um suplemento de ferro. Cobre. Cobre, assim, as evidências atuais, elas demonstram, eu sei que cada um vai falar uma coisa, tá? Mas, para quem estuda psiquiatria em termos de saúde mental, o cobre, o problema do excesso de cobre é mais danoso, maléfico, que a falta de cobre. Então, o problema é ter um excesso de cobre. E isso pode se dar em várias situações, mas por que isso ocorre? Porque o cobre e o zinco, eles atuam mais ou menos, né, como se fosse numa gangorra. Como assim? Sim, ó. Aqui está o cobre e aqui está o zinco. Então, eles competem por uma mesma enzima para absorver. Então, se tem um excesso de cobre, ele vai, de fato, ocupar, ele vai pegar essa enzima e vai fazer com que o zinco não seja absorvido, né, e vice-versa. Então, quando tem muito cobre, o zinco, ele diminui, e isso traz problemas. Então, o cobre, assim, a única coisa que você tem que se preocupar com ele eu dosaria também, junto com o zinco, para ter certeza que não vai ter um problema e você não tem um excesso, sabe-se lá por quê. Eu dosaria o cobre, tá? Mas não é para repor cobre, pelo amor de Deus, nem para suplementar cobre. Se alguém falar isso para você, em termos de saúde mental, por favor, não siga esse conselho. Aqui é para dosar, porque tem essa questão inversamente proporcional, tá? Bom, vitamina D tem imensos benefícios, né? A gente não precisa ser o quê? Defensores, né? Testemunhas da vitamina D, né? Ter a religião da vitamina D. Não vamos ser assim, porque aqui ela é uma vitamina, tá? Então a gente pode colocar nossa fé em outras coisas. Mas, assim, ela é importante sim, importantíssima. Basicamente, porque ela tem a ver com a neuroimunidade, que, enfim, basicamente seria a imunidade e o sistema inflamatório, eles são basicamente a mesma coisa, os sistemas de defesa do corpo, um é mais específico, o outro é mais espalhafatoso. Então, ela regula a neuroimunidade e também regula a neuroinflamação, porque ela vai diminuir uma das principais interleucinas. Interleucinas são comunicadores, são como se fossem trombetas do apocalipse, né? São comunicadores que vão levando mensagens para que haja uma certa destruição ali em certa área que tem inimigo. E o problema é que essas interleucinas, elas passam e entram no cérebro, né? Elas atravessam a barreira hematoencefálica, a interleucina 6 é uma das principais delas, né? Então, ela consegue ter um efeito que combate essa autoimunidade aumentada e esse sistema inflamatório que, sim, está aumentado, tá? Mas não quer dizer que se a gente tratar só a inflamação, a gente melhora, também não dá certo isso, tá? Mas ela também, ela é fundamental para a produção de dopamina, ela é um componente fundamental para isso. Tá? E ela, basicamente, ela tem um efeito antioxidante também importante, que a gente às vezes esquece, e ela tem muitos outros efeitos no sistema nervoso. Ela é realmente bastante importante para o funcionamento do sistema nervoso. Mas, então a gente sabe, com a mais absoluta certeza, que se você tiver uma deficiência de vitamina D, você tem normalmente uma diminuição de tamanho do hipocampo, que é um achado que a gente vê na depressão. Então, de fato, a deficiência de vitamina D, ela gera um prejuízo muito grande nessa tal de neuroplasticidade, que é a capacidade de se remoldar, e quem sente isso mais rapidamente é o hipocampo, tá? E ela está associada à insônia e está associada à depressão. Mas a ideia é, se você tiver uma insuficiência ou uma deficiência, é importante repor. Magnésio. Magnésio
não tem evidências também de que você repor ou suplementar o magnésio, isso vai ter qualquer tipo de benefício se você não tem uma deficiência. Tá? Tem pessoas que, uma grande parte das pessoas tem deficiência de magnésio. Então, o ideal seria dosar, mas o pessoal gosta do magnésio, e o magnésio que eu vejo aqui, em alguns pacientes, realmente ajuda, principalmente em questões relacionadas a sono e relacionadas à dor de cabeça, né, cefaleia. E eu vejo que diminui um pouco a sensibilidade periférica dos nervos, que existe essa hipersensibilidade na ansiedade, que a pessoa sente, né, qualquer desconforto que lá já começa a chamar a atenção dela, vai amplificando, é insuportável, diminui um pouquinho, tá? Essa hipersensibilidade. Agora, eu tenho que te dizer que isso daqui não é uma coisa que é baseada na evidência, mas sim na minha experiência, tá? Então, é uma coisa que você precisa repor? Não precisa. Precisa suplementar? Não precisa. Precisa dosar? Só se você quiser ter certeza se você tem uma deficiência ou não. Mas assim, a grande maioria das pessoas não vai dosar e vai tomar o suplemento de magnésio mesmo assim. Que não vai fazer mal caso você tome na dose certa, mas também não vai fazer bem se você tomar uma dose muito pequena, tá? Então, o magnésio não é obrigatório, mas muitas pessoas relatam benefícios. A ideia é que você vai suplementar de 200 a 350 miligramas por dia de magnésio elementar. É isso que tem que estar escrito na embalagem do seu suplemento. Se você não achar isso, você liga para a pessoa. Se a pessoa te enrolar para responder, você não compra, tá bom? Então tem que ser aqui de 200 a 350. Que tipo? Eu vou falar, já falei em outros vídeos, eu prefiro, né, o glicinato, por N motivos, que eu já expliquei em outros vídeos, mas todos eles têm a mesma, teoricamente não há nada que mostre que um é melhor do que o outro. Tem alguns que dão mais efeitos intestinais, né, lactato, por exemplo, sulfato. Eu gosto do glicinato, do dimalato e do citrato. Tem uma formulação que tem os três, que eu falei até, olha, podia misturar um pouco dessa formulação, e quem fez isso foi uma empresa chamada Dr. First, que é a única empresa que eu tenho algum tipo de vínculo, mas eu deixo bem claro que eu não vou indicar nada, eu deixei para eles que não tem evidência, e nem que eles queiram que eu indique, não vou indicar também, mas de fato eles têm esse daqui, eu acho que eles viram o vídeo e fizeram. Se você quiser ter desconto, tem um link aqui embaixo, você clica, você vai entrar na página, você coloca escrito Marcos 5, mas vai estar escrito aqui na descrição, Marcos 5 é um cupom, você tem desconto, mas você vai ter que pegar lá o magnésio, que é o magnésio Gold Standard, que é o magnésio padrão ouro. Eu acho que eles copiaram de mim isso aqui, tá? É esse daqui, e uma cápsula à noite, mais ou menos ali, 40 a 60 minutos antes de dormir. Bom, que mais que é importante agora, né? A gente está chegando no final, manganês. Manganês, o problema do manganês, na verdade, é igual ao problema do cobre, né? É você ter um excesso de manganês. E isso, a gente vê muito, né? Como se eu também visse muito no dia a dia, mas é descrito muito em pessoas que moram próximo a mineradoras ou a siderúrgicas, né? Por N motivos, elas têm uma exposição muito alta a magnésio. E a intoxicação por magnésio, perdão, ao manganês, e a intoxicação por manganês leva a sintomas psiquiátricos, né? Então, a intoxicação por manganês pode causar irritabilidade, ansiedade, pode causar quadros psicóticos e sintomas parkinsonianos. Então, se você começou a ter isso do nada, se você mora próximo a uma mineradora, uma siderúrgica, enfim, se você começou a ter dificuldade para se locomover ou andar que nem um robozinho, você tem que ir para um pronto-socorro, tá? Porque provavelmente eles vão usar, você pode estar intoxicado, tá? Então, o manganês eu coloquei aqui pela questão da intoxicação, se você mora em áreas próximas a isso, certo? Bom, aqui eu coloquei, oitava, a famigerada vitamina B12, né? A B12, ela é uma vitamina extremamente importante, porque ela atua basicamente em todos os ciclos, e ela é, além disso, a protetora da nossa bainha de mielina. O que é isso, a bainha de mielina? É uma capa de gordura, e aqui, imagina, esse aqui é um fio elétrico. O fio elétrico ele é encapado com uma capa normalmente de material ali, meio de borracha, né? Para que serve? Por que o fio é encapado? Para você não tomar choque? Provavelmente também, mas não é só por isso. Porque quando o fio está encapado com um elemento que não conduz a eletricidade, o gasto de energia, né, a perda de energia é menor. E a velocidade com que a corrente elétrica, com que o campo elétrico percorre aquilo é maior. Então a comunicação entre os neurônios fica muito mais rápida quando a gente tem essa bainha aqui de mielina, que é como se fosse um encapador do fio do neurônio. E o cérebro ele é muito mais físico, elétrico do que químico. Quer você concorde ou não, mas enfim, é assim. E
Isso daqui, por exemplo, é uma coisa que faz com que os adolescentes, numa certa idade, eles tenham a mesma capacidade intelectual do adulto, mais ou menos ali com 16, 15 anos. Só que eles não têm a bainha de mielina no córtex pré-frontal tão formado. Então, o que a gente vê? A gente vê que eles fazem muitas coisas antes de pensar um pouquinho, onde a capacidade de regular o impulso é muito baixo, né? Porque as outras áreas estão mandando, só que ali ainda não chegou, né? O impulso está um pouco mais lento. Então, isso daqui é importantíssimo, senão tem problemas seríssimos, caso haja perda nessa bainha de mielina, neurológicos, tá? Então, a vitamina B12, ela é uma vitamina capaz de causar estragos importantes, caso ela fique em deficiência. Mas, se você não tem uma deficiência de B12, se você não é vegetariano, se você, enfim, não tem nenhuma restrição alimentar, dose a B12. Então, você deve dosar a B12. Dose a B12, isso o convênio cobre, tá? A B12 e o ácido fólico junto. Por quê? Porque um pode basicamente influenciar no resultado do outro. Você dosa os dois juntos para ter já a base dos dois, tá? E isso daqui, todo o convênio cobre, tem até no SUS que cobre isso daqui, de tão importante que é. Então, dosando, se você tiver uma deficiência de vitamina B12, é importante você repor. Você fala com o médico, tem esquemas de reposição oral, esquemas de reposição injetável, tá? O que você não deve fazer, porque isso é rasgar dinheiro e isso é uma afronta à inteligência nossa. É você tomar gotinhas de vitamina B12 sublinguais. Isso é uma afronta à nossa inteligência. Isso é desperdício de dinheiro, de energia, de oxigênio. Basicamente é uma coisa que o pessoal deve inventar para vender um produto. Não tem nenhuma explicação, porque a vitamina B12 ela pode já não ser absorvida tanto pelo trato gastrointestinal. Tanto é que a gente tem que injetar às vezes. Se você tomar gotinhas de vitamina B12, é igual a você tomar gotinhas de nada. Né? É uma enganação isso. Então não tome gotinhas de vitamina B12, ou melhor, tome sabendo que assim, isso provavelmente não vai fazer nada e não tem nenhum embasamento, pelo contrário, é uma coisa que não faz o menor sentido lógico. Tá? Um excesso de vitamina B12 não faz você mais inteligente, nem melhor, não te protege. Mas a falta ela causa um estrago importante, porque você vai ficar com uma comunicação prejudicada nos neurônios do corpo inteiro. Então é importantíssimo você dosar e repor. Algumas reposições podem ser feitas por via oral, outras ou não. Isso tudo parece complicado? Olha, parece, mas isso aqui é coisa de médico. O que eu estou falando? Não estou falando como uma pessoa, estou falando como um psiquiatra. Então tem certo grau de recomendação, mas não mude sem falar com o seu médico nada. Tá? E por que eu digo isso? Porque se eu estiver mentindo, se você achar que eu estou mentindo, porque algum outro nutrólogo falou uma coisa diferente, ou eu estou certo ou ele está. Aí você tem que me denunciar no CRM ou eu denunciar ele. Né? Mas assim, porque eu estou dizendo que isso daqui é um método que vale a pena você dar ouvidos e isso vai te poupar muito dinheiro e nada disso vai ajudar você sozinho, se feito isoladamente, a se libertar da ansiedade. Mas, se você fizer isso junto com o método padrão ouro, né, que é um método da terapia cognitivo-comportamental que é específica para cada tipo de ansiedade, se você fizer em 8 semanas, 12 semanas, no máximo, você provavelmente vai ter uma melhora quase que inacreditável no seu nível de ansiedade e uma melhora que tende a permanecer sem precisar ficar fazendo esforço para controlar a ansiedade. Então, curta, compartilhe se você achou esse conteúdo válido. Certo, pessoal? Um abraço, até o próximo vídeo.